uma palestra no TED, que talvez uma das mais populares palestras aí que vocês podem já ter assistido, que é de um designer. E esse designer, ele propõe, né, como tema da palestra dele, como o designer pode solucionar grandes problemas. Big questions. E tem uma frasezinha que ele usa, que é uma frase que talvez resuma tudo aqui que nós vamos falar hoje nessa hora e pouco que nós estaremos juntos. A frase dele é a seguinte: o design é importante demais para ficar apenas na mão dos designers. E é o que eu acho também em relação à comunicação. Parafraseando esse designer no TED, eu diria que a comunicação é um assunto importante demais para ficar na mão apenas dos comunicadores. E eu vou tentar aqui compartilhar e mostrar para vocês algumas das razões pelas quais eu acredito nisso. E isso, boa noite, isso nasce de uma questão, como todas as coisas geralmente nascem, de uma questão estritamente pessoal. Vamos viajar 21 anos atrás, quando eu era trainee dessa companhia chamada ABB, Asea Brown Boveri, uma empresa grande na área de energia elétrica, automação industrial. Naquela época, naquele Brasil tão distante, nós vivíamos uma situação terrível. Não sei se vocês possam imaginar, havia acabado de acontecer um impeachment no país, o vice havia assumido, um vice do PMDB, mas tinha o problema da inflação, com uma pequena diferença de grau. Hoje nós estamos preocupados porque a inflação atinge 7% ao ano. Isso nos deixa muito irritados e bravos com a desvalorização do nosso dinheiro. Naquela época, era 30% ao mês. O dinheiro derretia no bolso das pessoas. A população brasileira bancarizada, que tinha dinheiro em conta, não chegava a 30%, 40%. É por isso que nós, no Brasil, temos uma mania que qualquer estrangeiro acha muito engraçada. Por que vocês recebem e correm para o supermercado e fazem a compra do mês? Não tem francês, americano que faz a compra do mês. Nós, até hoje, alguns ainda mantêm esse hábito. O que acontecia? A situação era perversa por um motivo bem singelo, mesmo entre as empresas multinacionais, ou seja, aqueles felizardos empregados que trabalhavam numa empresa, registrados, tinham conta bancária. Porque qual era a pegadinha? A pegadinha era o seguinte: os reajustes eram mensais também, só que eram baseados na inflação. Quem media a inflação? O IBGE. Só que o IBGE mandava os seus pesquisadores para a rua, eles demoravam lá um tempão para colher os preços da cesta básica, aqueles dados eram coletados, processados, e quando vinham a público, refletiam uma inflação passada. Então, o meu salário era reajustado no passado, e eu pagava o preço do presente. Isso, mês a mês, é juros sobre juros. Alguém já ficou devendo no cartão de crédito? Quem ficou devendo sabe o que são juros sobre juros. É terrível. Dava o quê? 5 meses? 6 meses? Aquele cruzeiro, na época era cruzeiro, gente, não era real. Aquele cruzeiro que você tinha, que comprava 1 quilo de arroz, você estava comprando meio, 1/3. Os sindicatos dos trabalhadores se sensibilizavam com isso, sentiam a reclamação e partiam para o pau. Era greve a todo ano antes do dissídio. E o que acontecia? Invariavelmente, havia uma paralisação de 10, 15 dias, às vezes um mês. A empresa tinha o seu prejuízo. Depois a questão ia para a Justiça do Trabalho e me responda, o que acontecia na Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho dava ganho de causa para os trabalhadores. E a empresa tinha que pagar 100%, 80% daquilo que eles haviam pedido. O diretor dessa empresa, na época, resolveu fazer uma história diferente.
Ele chamou sua equipe e convenceu o doido do presidente sueco a dar a inflação cheia do mês. Eles iam antecipar a inflação que o IBGE ia anunciar. E de maneira que o poder de compra do salário fosse mantido. E foi isso que eles fizeram. Passaram-se alguns meses, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, uma cidade da Grande São Paulo, um sindicato aguerrido, bravo mesmo, um dos poucos sindicatos que sobreviveu na ditadura militar brasileira. O sindicato falou, greve em todas as fábricas de Osasco. Greve também na ABB. Aí a ABB chamou o sindicato, seus representantes, e falou, calma aí, a ABB está fazendo diferente. Nós não podemos ser tratados da mesma maneira que as outras empresas. O sindicato falou, não tem conversa não, vai ser greve, né, greve. Então a ABB fez uma proposta ousada para o sindicato. Falou assim, e se vocês realizarem, sindicato, uma eleição secreta dentro da fábrica da ABB? Quem é a favor e quem é contra? Voto secreto. Se os trabalhadores decidirem pela greve, a ABB suspende o plano e fica com vocês. Agora, se eles votarem a favor. E aqui está o resultado. O sindicato perdeu. Eu gosto dessa notícia porque é a primeira e a única vez que eu saí na capa de um jornal. Esse aqui sou eu, bem mais jovem. Saí acidentalmente, porque o fotógrafo chegou lá, que tirou, eu pensei que ia sair aqui, né? Eu acabei saindo acidentalmente nessa foto. Pergunta: quem chamou a imprensa? Coragem, gente. Quem chamou a imprensa? 10 para vocês. Quem chamou a imprensa? Porque aqui foi o Diário de Osasco. Infelizmente a Globo não quis me filmar, mas foi a Globo, foi a TV Bandeirantes, foi a SBT, foi a revista Exame. Sabe qual foi o resultado para a ABB? Melhores empresas para se trabalhar. O diretor de recursos humanos foi contratado, ganhando triplo numa outra empresa. Foi ótimo para a ABB. Mas a ABB não enxergou isso daí. Não enxergou. Antecipadamente, como o sindicato. Aí vocês falam, mas e o sindicato saiu perdendo? Eu vou ler, se vocês me permitirem, porque não dá para vocês lerem, eu vou ler aqui. O presidente do sindicato, Cláudio Loures, afirmou que esse tipo de abertura é inédita no país e que todas as partes envolvidas saíram ganhando. Não há declaração de ninguém da ABB. Sabe o que aconteceu com o Cláudio Loures, presidente do sindicato de Osasco naquela época, dos metalúrgicos de Osasco? Foi eleito deputado estadual. Eu tinha muito orgulho de trabalhar na ABB. Uma empresa sueca, muito aberta, muito democrática, gestão participativa. Eu tive acesso pela primeira vez na minha vida a um corporate graphic design, como usar a marca, quais são as cores, né? Eu tive acesso à política mundial de comunicação da ABB. E eu fiquei pensando, como que uma empresa de 35 bilhões de dólares, com executivos com MBA nas melhores universidades dos Estados Unidos, da Europa, toma um baile de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco? Pensei, mas o sindicato é uma coisa política, a ABB é empresa. O sindicato não tinha tanto a perder, a ABB talvez tinha mais a perder, mas nada disso me convencia. O que tinha acontecido naquele dia? Por que eu tinha ido parar na página de um jornal com uma notícia positiva na empresa na qual eu trabalhava, mas eu não tinha nada a ver com aquilo? Anos depois, muitos anos depois, eu obtive a resposta. E eu obtive essa resposta de um consultor muito famoso, que deu uma palestra na HSM Management, José Carlos Teixeira Moreira, do Instituto de Marketing Industrial. Eu não sei se a história é verdadeira, mas ela funciona para explicar o que eu vou explicar para vocês agora. Diz que Pablo Picasso estava muito nervoso com o seu Marchand, muito bravo. E eles estavam discutindo no ateliê. Picasso queria receber mais pelos quadros que ele estava vendendo. E o Marchand falava, Picasso, nós estamos vivendo uma crise mundial. Vocês já ouviram falar de crise mundial? Nós estamos vivendo uma crise mundial. Você já recebe muito pelos seus quadros? Picasso estava muito nervoso. Eu não recebo nada. A minha obra é incrível.
como que eu não recebo esse dinheiro, etc. E eles começaram uma discussão, você sabe, Pablo Picasso em espanhol é bravo, e começaram aquela discussão, até que Picasso tira uma nota de $10 do bolso e fala assim, eu sou um artista. Isto aqui não é uma nota de $10. Isto aqui é uma nota de $1.000. Aí o Marchand começa a perder a paciência e fala, Picasso, acho que você está ficando louco. Vai na venda da esquina e ele vai te dizer que isso é uma nota de $10. Não existe, Picasso, aliás, uma nota de $1.000. Aí Picasso falou, não existe? Não, não existe. Não existe mesmo, não existe. Aí Picasso pegou a nota, assinou e falou, quanto vale agora essa nota de $10? Aí eu entendi. Não importa o objeto, importa a percepção. Picasso, num gesto, transformou o que era uma cédula numa obra de arte. Um gesto de comunicação. Ele escreveu o nome. Ele alterou o símbolo. Então eu entendi o que tinha acontecido aquele dia no sindicato. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e seus profissionais tinham muito mais inteligência comunicacional do que todos os grandes executivos formados dos seus MBAs na ABB. Porque comunicação, gente, não é aquilo que, infelizmente, ainda se ensina em algumas escolas, que é um emissor, o receptor, o meio, tem o ruído. Isso foi uma história inventada por engenheiros dos Estados Unidos para explicar circuito telefônico, que os caras transplantaram para a comunicação organizacional. Hoje avançamos para a comunicação transacional. Sabemos que o receptor transforma a mensagem. Mas o que eu estou propondo para vocês é um pouco mais ousado. Eu acho que a comunicação cria a organização. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso mundinho antes que a gente comece a voar, né? Voar, voar, voar. Vamos voltar. Por que isso é importante? Luiz, explica para mim. Por que isso é importante? Eu acho que isso é importante por alguns fatos que estão acontecendo que a gente tem dificuldade de explicar. Um fato é esse aqui, uma pesquisa da Ferrolab, que é uma das maiores empresas de treinamento de lideranças no Brasil. E nessa pesquisa, eles constataram que de cada 10 novos líderes nas organizações, 6 vão falhar nos 2 primeiros anos. A gente conhece a história do Steve Jobs. O gênio que inventou a Apple e a ideia do computador pessoal, que o pessoal da HP riu na cara deles quando falou, ninguém vai usar computador pessoalmente. Esse gênio, em poucos anos, foi expulso da própria empresa na qual ele trabalhava. Alguém pode falar que, Luiz, o problema do Steve Jobs não era um problema de comunicação, e sim de educação, né? Porque era um cara muito mal educado. Duvido. Um cara muito mal educado não sobrevive 3 anos na Índia. Vocês concordam comigo? Na Índia, ou você é pinhaninho, ou você não sobrevive. Ele tinha educação. A minha suspeita é que Steve Jobs faltava naquele momento para ele a inteligência comunicacional, e eu tenho um exemplo para comprovar isso. Dizem que Steve Jobs tinha a capacidade de um campo de distorção da realidade. Vocês sabem o que é isso? Vocês já ouviram? Na biografia dele aparece. Ele começava a cismar com os funcionários aqui, tínhamos uma reunião, Steve Jobs, e aqui tem um obelisco. Ele falou, não tem nada aqui. Aqui tem um obelisco. Não, não tem. Tem um obelisco. Até que uma hora aquilo ficava tão pesado, tão opressivo, que você concordava. Tá bom, Jobs, tem um obelisco ali, entendeu? Resultado, ele foi expulso da própria empresa na qual trabalhava, passou 10 anos exilado da própria empresa, criou a empresa Next, que nunca deu dinheiro, mas criou o software que a gente usa até hoje nos telefones celulares, vendeu a empresa para a própria Apple e chegou lá, de volta, 10 anos depois. O que ele fez? Alguém chuta? Qual foi a primeira atitude do Steve Jobs quando ele voltou para a Apple? Sustentare Escola de Negócios.